Bom, amigos, feliz sábado a todos, mais uma vez. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nessa manhã e nos motivando e nos levando a estar cada dia mais perto de Deus. Então, como vocês viram aí na música, nós vamos falar hoje sobre a fé. Nós vamos falar hoje sobre a coragem, a importância de dar o primeiro passo. Por que isso é tão importante e por que nós devemos explorar isso no nosso dia a dia? Então vamos lá para 1 Samuel 13, versículos de 1 a 4. Livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Primeiro Samuel fica lá no Antigo Testamento. Primeiro Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Por que não é primeira? Porque quando ele diz assim, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é porque é as cartas lá do Novo Testamento. A carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios. Nesse caso aqui, como é um livro, lá do Antigo Testamento, ele diz o livro de 1 Samuel. O segundo livro de Samuel. Por isso que ele chama 1 Samuel, 2 Samuel. Então vamos lá, 1 Samuel 13, versículos de 1 a 4. Diz assim: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o seu povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimais, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso, os hebreus. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Então, amigos, vamos primeiro entender em que contexto se passa essa história. Essa história se passa no tempo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, antes de rei Davi, de Salomão, de todos aqueles reis que conta aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro rei que foi ungido por Deus, o rei Saul. No começo do seu reinado, ele até que foi um rei bom, um rei temente a Deus, um rei obediente. Mas nós sabemos que perto do fim da sua vida ele começou a ficar rebelde, ficar teimoso. E calou a voz do Espírito Santo e teve um fim trágico. Mas nesse momento aqui foi um momento de transição dessa fase obediente para essa fase rude, para essa fase teimosa da vida de Saul. E nessa fase aqui, Saul já tinha vindo de uma guerra muito bem sucedida da parte dele. Ele tinha vencido um exército muito poderoso. Ele tinha juntado soldados de todas as tribos de Israel, que são 12 tribos. Tinha juntado soldados de todas as tribos. E ali Deus tinha dado a vitória para ele. Ele era um rei corajoso, ele era um rei destemido. E Deus ajudou ele a conquistar aquela vitória nessa primeira batalha que ele travou. Só que aqui nessa história do capítulo 13, ele despediu todo o povo, porque quando não eram guerras oficiais, então o rei não precisava convocar todos os soldados do país. Bastava convocar ali um número pequeno, não precisava convocar todos os soldados da nação. Então ele dispensou todos para casa. E aqui, o que acontecia? Os filisteus haviam colocado uma guarnição em algumas cidades da tribo de Benjamim. Israel tinha 12 tribos, uma delas era Benjamim. E o rei Saul nasceu na tribo de Benjamim. Então, os filisteus tinham entrado e tinham colocado algumas guarnições militares ali, como se fossem umas alfândegas, uns acampamentos militares, dominando aquelas cidades, algumas cidades da tribo de Benjamim. Então a missão desse capítulo 13 era para reconquistar essas cidades e também para atacar os filisteus. Então é nesse contexto que se passa aqui esse capítulo 13 de 1 Samuel. Então Saul chegou com 3.000 soldados ali para reconquistar aquelas cidades que foram tomadas pelos filisteus. Aí ele ficou com 2.000 soldados e mandou 1.000 com Jonatas. Ele ficou com 2.000 soldados aqui em Miquimais e mandou 1.000 soldados com Jonatas para Gibeá. Quando Jonatas, que era o filho dele, chegou com esses 1.000 soldados lá em Gibeá, que era uma montanha, assim, como se fosse uma serra,
E aí Jonatas foi e atacou e destruiu os filisteus que estavam ali numa guarnição em Gibeá. Aí aquela ali foi o primeiro ataque contra os filisteus. Aquilo ali foi a primeira ofensiva do povo de Israel. E aí Saul, inspirado por aquela vitória de Jonatas, porque Jonatas destruiu aquela guarnição ali dos filisteus, então agora Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, chamando agora os soldados do país todo para atacar os filisteus ali naquele ponto. Essa convocação de guerra podia ser tanto assim tocando trombetas, como também funcionava assim. Como Israel tinha muitas montanhas, muitos terrenos elevados, que eram chamados de altos, então ficavam pessoas ali de vigia no topo daquelas montanhas, e quando começava uma guerra assim num ponto, quando o rei fazia uma convocação de guerra assim no lugar, ele acendia uma fogueira bem alta no ponto mais alto, e aí os vigias que estavam em outra montanha mais à frente viam aquele sinal de fogo e faziam outro sinal de fogo também, e aí outra pessoa que estava mais distante também fazia outro sinal de fogo, e assim aquela convocação de guerra chegava instantaneamente em todos os lugares do país. Por exemplo, aqui em casa acendia um fogo, aí Djaísa via, fazia um fogo ali também, aí depois Ismael via, fazia outro fogo lá também, aí Francineide via, aí Francineide fazia, Luciana, Claudete, e assim todas as pessoas que vissem aquele fogo tinham o dever de propagá-lo mais adiante, para que assim aquele chamado chegasse a todas as pessoas do país. E foi assim que Saul fez. No caso, ele tocou trombetas, para onde mandou mensageiros tocando trombetas e chamando os soldados para a guerra. E assim fez, e assim foi que ele fez. Ele convocou o povo todo para perto dele, ali em Gilgal. Só que os filisteus eles não gostaram muito. Os filisteus eles não gostaram muito assim de Jonatas ter destruído uma guarnição deles ali em Benjamim, ali naquelas cidades. Eles não gostaram muito não. E vamos ver qual foi a reação deles. Vamos ver aqui dos versos 5, 1 Samuel 13, do 5 ao 7. Qual foi a reação dos filisteus? Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Agora vamos ver quais foram as forças dos filisteus. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, a oriente de Bet-Aven. Agora vamos ver agora qual foi a reação do povo de Israel diante agora da represália dos filisteus. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, foi o que eles fizeram. Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. E também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Vocês viram aí, irmãos, o que aconteceu? Saul teve uma pequena vitória ali e aí mandou chamar todo o povo para começar a batalha. Só que aí a resposta dos filisteus foi rápida. Eles chamaram exércitos poderosos, muito bem equipados, para acabar com o povo de Israel. E qual foi a reação do povo? Eles se esconderam nas covas, nas cavernas, nos túmulos, nos sepulcros. Onde eles viam um buraco, eles se escondiam. Todo o povo de Israel se escondeu. Quem não se escondeu, ou fugiu voltando para casa, ou desertou, foi para o lado do inimigo, se entregou para os filisteus. Então houve ali uma crise, houve ali um momento terrível para o povo de Israel. Mas esse não era o único problema. Esse não era o único problema. Se nós formos aqui mais para frente, vamos ver aqui 1 Samuel 13, vamos ler verso 19, 20, 22, 23. Vamos lá. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmais. Olha aí, qual era o outro problema? Você pode ter pensado assim, mas você não disse agora que Saul tinha chegado com 3.000 soldados ali, teve uma pequena vitória e mandou chamar todo o exército do povo de Israel? Mas veja bem, o que era de todo aquele exército se eles não tinham armas?
O que seria de todos aqueles soldados se eles não tinham os equipamentos necessários para a batalha? Quais eram as armas que eles usavam? Era enxada, era pá, era coisas de arar a terra, eram podadeiras. No que isso ia adiantar numa batalha? Essas coisas, esse material era inferior, muitas vezes eram de bronze. Agora, qual era o material dos filisteus? As armas dos filisteus eram de aço. Se pegasse naquelas armas dos israelitas, podia muito bem quebrar aquelas armas. Então, era algo frágil. Eles não tinham condição. E o próprio exército dos filisteus era muito mais bem equipado. Tinha as carruagens, que eram como se fossem pequenas carroças que cabiam ali 2 pessoas, puxadas por 2, 3, 4 cavalos. Então tinha essas carruagens que iam mais na frente, tinha os próprios homens a cavalo e tinha o exército a pé, que era chamado de infantaria. Então para os filisteus bastava colocar aquelas carruagens na frente e irem atropelando o exército de Israel. E além disso, tinha os homens a cavalo e os homens a pé para terminarem de destruir. Enquanto os filhos de Israel, quando eles tinham que reparar ali algum objeto da agricultura, eles tinham que recorrer aos ferreiros filisteus. Eles não tinham ferreiros israelitas, pessoas que conheciam ali da metalurgia. Se eles quisessem reparar uma enxada, tinham que procurar um ferreiro dos inimigos, um ferreiro filisteu. Então, amigos, por que eu estou contando tudo isso aqui? Para contextualizar vocês nessa história, para amolar exatamente. Então, veja, amigos, quão grave era essa situação. O rei ungido por Deus, que já tinha sido vitorioso antes, agora estava numa situação muito difícil. Todos os seus soldados agora estavam morrendo de medo, se escondendo. Alguns já tinham fugido, voltado para casa, e outros agora tinham se entregado para o inimigo, para eles não serem mortos. E além disso, as armas que eles tinham eram precárias. Então, a situação de Saul naquele momento não era uma situação agradável, era uma situação terrível. E quando a gente olha para essa história, talvez a gente também possa aplicar isso para a nossa vida. Você já se preparou muito. Você se preparou muito, mas ainda não foi o suficiente. Talvez você tenha estudado muito para uma prova, tenha estudado muito para algum concurso e acabou não passando. Você se preparou, por exemplo, em outra situação, você estudou, você se preparou o seu corpo, você treinou, você fez de tudo no mundo, mas outra pessoa foi melhor do que você, foi mais bem qualificada do que você. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes a gente se prepara, muitas vezes a gente se esforça, mas o resultado às vezes não sai como a gente espera. Muitas vezes não é o suficiente. E era assim que Saul e seu exército estavam naquele momento. Saul chamou todo o exército para atacar os filisteus, mas isso não foi suficiente, porque o exército dos filisteus era muito mais bem preparado e muito mais bem equipado. Mas agora vem a questão principal. Qual foi a reação dos soldados de Saul? Eles se esconderam, ficaram com medo, ficaram amedrontados, embora ele já tivesse uma vitória no seu currículo. Então por que essa foi a reação deles? E qual tem sido a sua reação quando vem os problemas e as dificuldades na sua vida? Quando vem as tentações e as investidas de Satanás? Qual tem sido a sua reação? Você tem se escondido? Você tem ficado indiferente? Quando os seus pecados, quando as dificuldades e as tribulações vêm na sua vida, você tem ficado indiferente? Você tem ficado... não tem disposição para atacar? Você não tem disposição para se defender, para buscar o poder de Deus? Você tem se escondido? Ou você tem feito pior? Ou você tem se entregado de vez ao pecado para reagir exatamente, Leodesso? Ou você tem se entregado de vez nas mãos do inimigo? Esse é um grave problema, irmãos. É isso que o povo de Israel fez. Diante daquela ameaça, eles se esconderam, ficaram acovardados. E alguns se entregaram nas mãos do inimigo. Alguns decidiram ser desertores. Isso acontece muitas vezes conosco hoje. Muitas pessoas que até dizem ser de Deus, dizem estar na igreja, fazendo ali a obra que Deus lhes confiou. Muitas delas têm problemas, têm pecados, que elas não têm disposição nenhuma para abandoná-los, nem para reagi-los, nem para enfrentá-los. Seja um defeito que elas herdaram da família, herdaram dos seus pais, seja uma coisa que eles adquiriram ao longo do tempo. Muitas pessoas não têm a disposição para abandonar. Muitas pessoas não têm disposição para enfrentar, para reagir diante daqueles problemas. Muitas pessoas não têm essa disposição de deixar o erro.
E algumas não têm fé suficiente para confiar que Deus pode lhes dar a vitória. Diante de um problema, de uma situação difícil, ficam desesperadas, ficam sem saber o que fazer, sendo que elas já sabem onde podem encontrar a vitória, sendo que elas já sabem onde encontrar confiança, porque as promessas de Deus ao longo de toda a Bíblia só passam confiança, nunca deixam a gente na mão, nunca deixam a gente sem saber o futuro. Para o dia de hoje, Deus deixou mais de 365 promessas na Bíblia dizendo: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. E para o futuro, todas as promessas da Bíblia, todas as profecias da Bíblia mostram que o futuro tem um final feliz para aqueles que ficam do lado de Deus. Então por que nós devemos ter medo? Então por que nós devemos ficar desesperados? Se para hoje Deus já tem as promessas para o dia de hoje, e para amanhã Deus já tem as profecias dizendo que quem permanecer firme do lado de Deus, sem voltar para trás, sem desviar do caminho certo, quem permanecer no caminho de Deus, certamente terá um final feliz. Então é isso, amigos. Confie nas promessas. Mas para você confiar nas promessas, você precisa conhecer as promessas. E muitas pessoas não conhecem, não confiam nas promessas de Deus porque não estudam a Bíblia. Porque confiam apenas no que as pessoas falam. Porque dão crédito apenas no que vem na internet, no que vem em vídeos. Não querem estudar a Bíblia, então não conhecem onde achar inspiração, não sabem onde encontrar paz. Então, amigos, estude a Bíblia, busque conforto nas promessas de Deus. E estude as profecias também. E à medida que você estuda as profecias, quando eu terminar essa série do Grande Conflito que eu faço nos domingos, aí eu vou começar com profecias de um jeito que fique bem lúdico para que todos entendam. Então, quando a gente estuda as profecias, pode parecer uma coisa ali que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas quando a gente interpreta ali os símbolos e quando a gente entende o que vai acontecer mais para frente, então a gente sabe que o amanhã não é incerto. A gente sabe para onde é que a gente vai. A gente sabe o que vai acontecer no futuro. E a gente sabe os passos para a gente se preparar para a volta de Jesus. Então, amigos, confie em Deus. Confie nas suas promessas. Assim como diz lá em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a vontade de Deus. Mas agora voltando para a história. Ali estava numa situação que parecia não ter saída. O rei, aqui eu não li uma parte aqui, do versículo 8 até o versículo 18, mas o rei também era um rei infiel, um rei que não esperava pela vontade de Deus, ele era um líder fraco. Ele não estimulou os seus soldados a confiar em Deus. Mas agora Deus levanta um jovem, Deus levanta uma pessoa destemida, uma pessoa corajosa para defender o seu nome ali em frente àquele desafio do inimigo. Vamos agora para o 1 Samuel capítulo 14, vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de quantos? 600 homens. Era todo o exército de Israel. Aí depois ficou 3.000, ficou 2.000 e agora ficou 600, porque todos os outros haviam fugido. Ficou 600 homens com Saul. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Vamos ler o 4 e 5 para vocês entenderem a complexidade ali dessa história. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozez e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimais, e outra ao sul, defronte de Geba. Então, o que aconteceu? Jonatas, o filho de Saul, teve uma ideia. Ele chamou o escudeiro dele, que era um servo que cuidava das armas de Jonatas, carregava as armas de Jonatas, e disse: Vamos passar a guarnição? Vamos sair daqui, já que aqui não tem o que a gente fazer, vamos lá. Vamos de qualquer forma, vamos lá no acampamento dos filisteus, vamos atacar. Só nós dois, mas vamos. Não vamos contar para ninguém, mas nós vamos. E acontece que para eles chegarem nesse acampamento, tinha 2 desfiladeiros. Como por exemplo, a gente às vezes está ali passando pela BR,
E às vezes não tem como se fosse dois morros assim, um do lado do outro da pista, porque aquele era uma montanha só. Aí eles tiveram que quebrar para fazer ali a pista. Mas às vezes a gente passa e vê aquelas duas elevações de um lado do outro da pista. Então era mais ou menos isso, só que era muito mais apertado. Eram duas rochas grandes, uma do lado do outro da outra, e ali pedras grandes, e ali Jonatas e seu escudeiro tinham que atravessar aquilo ali para enfrentarem os filisteus. Agora vamos ver qual foi a mensagem de Jonatas, qual foi a motivação de Jonatas para ele fazer isso. Será que ele fez porque ele era louco, porque ele era doido, porque ele não era muito inteligente? Vamos ver. Vamos ler do 6 até o 8. Até o 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Amém? Então, amigos, aqui nós vemos um exemplo de coragem. Um vencedor, uma pessoa que tem coragem, não é que ela não tenha medo, mas ela vai em frente apesar do seu medo. Apesar das suas limitações, apesar das dificuldades, ela vai em frente. Apesar de todo o perigo que cerca ela, ela vai em frente. Ela não fica parada, estagnada, como Saul e seus soldados ficaram. Ele decidiu: olha, vamos de qualquer forma, vamos lá, porque o Senhor, para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o livramento com um exército gigantesco, como só com nós dois. Então vamos de qualquer forma, vamos lá, vamos defender o nome de Deus. Quem sabe Deus poderá nos livrar. E essa frase de Jonatas me lembra uma outra que foi dita muito tempo depois, e é uma história mais conhecida, talvez por você, por pessoas que você conhece, mas uma história muito inspiradora. Vamos ler Daniel capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vocês conhecem essa história? Nabucodonosor tinha feito uma imagem, uma estátua de ouro, e mandou que todos os funcionários do seu governo se prostrassem diante daquela imagem e adorassem. Mas os 3 amigos de Daniel não se prostraram diante daquela imagem. E quando o rei forçou eles a adorarem, senão eles iam para a fornalha, ele disse: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele livra. Mas se ele não fizer isso, nós também não vamos adorar a sua imagem. Nós também não vamos nos curvar. De qualquer forma, vamos ficar do lado de Deus. E aqui foi a mesma resposta de Jonatas. Vamos passar a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Um vencedor, uma pessoa de coragem, ela confia em Deus, apesar de que as circunstâncias e as probabilidades não sejam das melhores. Ela tem a confiança em Deus, ela confia no poder de Deus. E Deus nunca nos manda para uma missão e nos deixa sozinhos lá. Ele sempre manda um acompanhante. Deus sempre manda ali alguém para estar do nosso lado, sempre. Quando Deus mandou Moisés para voltar para o Egito, para libertar o povo de Israel, Deus forneceu o irmão de Moisés, Arão, para que acompanhasse ele ali. Quando Jesus fez ali, dividiu os discípulos, deu poder para eles expulsarem demônios, para eles curarem as pessoas e para levarem o evangelho ali para as pessoas, para as cidades que Jesus ia passar depois, Jesus dividiu os discípulos e não mandou eles sozinhos, mandou eles em duplas. Então, amigos, se Deus está lhe chamando para uma tarefa, se Deus está lhe chamando para testemunhar, para evangelizar, Ele vai colocar um amigo, vai colocar uma pessoa ali para estar com você, para ser esse ombro amigo, esse irmão, para lhe ajudar a cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa. Ele nunca nos manda sozinhos. Ele sempre coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar a permanecer no caminho de Deus e para levar a mensagem dele mais adiante. Essa é a vontade de Deus. Mas, amigos, talvez você pense assim, mas é só eu contra muitas pessoas. Eu sou sozinho para pregar para várias pessoas. Estou sozinho enfrentando diversos problemas. Eu sou a minoria.
Mas veja, durante toda a Bíblia nós vemos que Deus gosta de usar as minorias para envergonhar a ação de Satanás. Quando Deus chamou Noé, por exemplo, para pregar para o povo da sua época, era só Noé pregando para toda a população do mundo daquela época. E acabou que nenhuma daquelas pessoas aceitou e só ele e a sua família foram salvos do dilúvio. E depois do dilúvio, quando toda a raça humana tinha se afastado de Deus, Deus chamou Abraão e de Abraão Deus fez uma grande nação. Mais tarde, quando Jacó já tinha os seus 12 filhos, os filhos de Jacó não queriam saber de Deus, não tinham inveja de José, e foi de José que Deus fez um grande livramento para o Egito e para todas as nações daquela época, fazendo com que todas aquelas pessoas não morressem de fome. E mais tarde, indo mais para frente, Davi, como vocês já sabem da história, o exército de Saul estava com medo dos filisteus novamente, e Deus levantou Davi para que Davi conduzisse aquela vitória e derrotasse aquele gigante. E a história de Gideão, você já conhece. O exército dos filisteus, dos midianitas, com um número elevado de soldados e apenas 300 homens ali usados por Deus, conduziram aquela vitória. Então, amigos, não se preocupe que você está sozinho. Não se preocupe que você é minoria. O menor com Deus é maioria. É isso que a Bíblia nos garante. Então, amigos, confie em Deus. Mesmo que não tenha ninguém ao seu lado, mas Deus está com você, como diz lá no Salmo 23. Deus não tira o vale da sombra da morte lá do Salmo. Deus garante que o vale da morte vai estar lá no Salmo 23. Mas ele diz, eu vou estar com você lá naquele vale. Então, não se preocupe que você é minoria. Ele está com você, ele vai usar você, apesar das suas limitações, apesar dos seus defeitos. Porque é por meio de você que o nome dele vai ser glorificado. Amém? Mas vamos continuar a história. Vamos continuar a história que ainda tem uma lição importantíssima. Que até foi a música que eu coloquei aqui no começo. Vamos ver aqui o que aconteceu depois daquela atitude daqueles dois homens. Eles desceram uma pedra daquelas, e ali do outro lado da outra pedra estava o acampamento, ali uma guarnição dos filisteus. E do outro lado estava um imenso exército lá dos filisteus. Então qual foi o plano de Jonatas? Que ele disse para o seu escudeiro, ele disse, olha, vamos escalar aqui essa pedra. Quando a gente chegar lá em cima, se os filisteus disserem assim, espera aí que nós vamos até vocês, a gente espera. Mas se eles disserem assim, subam até nós, aí a gente vai, porque esse é o sinal de Deus, que ele entregou os filisteus nas nossas mãos. Aí o escudeiro disse, está certo. Eles foram engatinhando ali naquelas pedras, foram ali engatinhando. E ali quando eles chegaram no topo daquela pedra, aí os filisteus disseram assim, olha aí, os hebreus já estão saindo dos esconderijos, vem aqui vocês dois. Vem aqui vocês dois que nós vamos dar uma lição em vocês dois. Aí olha o que aconteceu. Vamos ver aqui. 1 Samuel 14. Vamos ver do 13 até o 15. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas. E o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olha aí, irmãos, que bênção. Por causa da atitude daqueles dois homens, eles entraram ali, Jonatas ia na frente, empurrava os soldados, e o escudeiro ia matando atrás, e ele ia ali driblando aqueles soldados, e mataram cerca de 20 homens, ali naquela primeira investida, naquela guarnição dos filisteus. E ali o escudeiro ia matando aqueles soldados e Jonatas ia empurrando, e ali eles fizeram ali uma grande carnificina ali entre os filisteus, e empurrando eles para dentro daquele buraco, entre aquelas duas grandes pedras, porque esse espaço que diz aqui, meia jeira de terra, é aproximadamente aquela vala que o arado faz, aquela vala que a gente faz, por exemplo, os agricultores fazem para colocar as sementes. Era um espaço bem minúsculo assim, uma vala, ali entre aquelas duas grandes pedras. Então, quando eles estavam no topo daquela pedra e iam enfrentando os filisteus, eles encheram aquela vala de corpos dos filisteus. E quando o acampamento dos filisteus lá mais ao longe, o exército, viu aquela ação que estava acontecendo ali, aquela batalha, foi aquele momento ali que Deus confundiu os filisteus. Os demais soldados, quando viram aquilo, eles ficaram confusos, começaram a matar uns aos outros, começaram a ficar loucos.
o exército filisteu agora entrou em confusão, entrou ali em colapso. Eles não tinham mais certeza do que estava acontecendo. Começaram a atacar uns aos outros e ali aquele barulho foi ouvido pelos soldados de Saul. E ao mesmo tempo em que isso acontecia, Deus interviu e causou ali um tremor de terra que aumentou ainda mais a confusão. Então veja, aqueles dois homens foram o estopim, e foram o pontapé inicial para que a vitória começasse a acontecer. E agora, depois da atitude daqueles homens, Deus interviu e viu um tremor de terra, e ali aqueles soldados, aqueles exércitos filisteus começaram a atacar uns aos outros. E ali, depois disso, quando Saul ouviu aquele barulho, aí ele reuniu aqueles homens dele e foram atacar. E os soldados hebreus que tinham fugido e voltado para casa vieram das suas casas novamente para ajudar Saul na batalha. E os soldados que estavam escondidos nas covas também saíram dos buracos e foram atacar também. E os soldados que tinham se entregado ao inimigo, que haviam estado escravos ali no meio dos filisteus, se rebelaram e também participaram daquele ataque. Então veja, a sua coragem, amigo, pode influenciar outros também. Você com certeza tem influência sobre outras pessoas. Então é preciso que você dê esse passo, dê esse pontapé, que você comece. E outras pessoas vão seguir o seu exemplo. Outras pessoas vão seguir a sua atitude. Então seja uma pessoa assim. O importante dessa história, o essencial dessa história que eu quero que você fique na sua mente, é que Deus só vai operar um milagre na sua vida. Deus só vai lhe dar a vitória, vai lhe dar o milagre que você precisa, a solução que você está necessitando nesse momento, se você der o primeiro passo, o passo da fé. Enquanto você ficar estagnado, enquanto você ficar parado, esperando que as bênçãos cheguem, esperando que Deus intervenha na sua vida, sem você tomar nenhuma atitude, sem você tomar um passo de fé. Por exemplo, eu quero guardar a lei de Deus, mas eu não tenho disposição para obedecer ao sábado, por exemplo. Você não pode esperar que Deus lhe faça prosperar, que Deus estabeleça a sua vida. Eu tenho uma loja, eu tenho um estabelecimento comercial, que o sábado é o dia que tem maior movimento. E eu quero guardar a lei de Deus, mas eu não posso parar nesse dia. Assim você não está tendo fé, você não está confiando em que Deus pode lhe ajudar a prosperar, mesmo se você fechar no dia de maior movimento que é o sábado. Então confie em Deus, obedeça a lei, obedeça os seus mandamentos. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro, então eu não posso devolver o dízimo e a oferta, não posso contribuir com as minhas finanças para a causa de Deus. Você precisa dar esse passo de fé, você precisa ser fiel. Fiel apesar das dificuldades, apesar das suas limitações. Seja fiel, dê esse passo de fé e Deus vai lhe ajudar, Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer a sua vida prosperar e vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas é preciso você dar um passo de fé. É preciso hoje você tomar a iniciativa de se colocar nas mãos de Deus, de confiar, de se entregar totalmente. Não querer resolver as coisas por você mesmo. Não querer resolver da sua maneira, porque da sua maneira nunca dá certo, da nossa maneira nunca funciona. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus opere o milagre em você e através de você outras pessoas sejam motivadas também. Deus só vai operar o milagre se você der o primeiro passo. Ali no Mar Vermelho, quando os filhos de Israel estavam cercados pelas montanhas de um lado, pelo mar na frente, pelos filisteus atrás, aí Moisés olhou para Deus e disse: "O que é que eu faço, Senhor?" E Deus disse: "Por que você está perguntando para mim o que fazer? Marche, diga ao povo que marche." E ali Moisés levantou a sua mão sobre o mar, o povo foi marchando, e ali Deus, os egípcios atrás, e ali Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel. Por quê? Porque eles tomaram a decisão de marchar. Mesmo quando tudo parecia perdido, quando eles estavam cercados por todos os lados, eles marcharam, confiando em que Deus ia trazer o livramento de alguma forma, e ali Deus trouxe. Então, amigo, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Dê o primeiro passo. Decida se entregar totalmente. Quando tiver uma situação que você olha para todos os lados e você não vê uma solução, você sozinho não consegue, você já tentou todas as formas, deixe nas mãos de Deus e relaxe. Mas confie nele, dê o primeiro passo, de obedecer a ele. Por mais que a situação pareça ilógica, por mais que pareça que não faça sentido confiar em Deus, confie. E Deus vai usar você. Deus vai usar você como instrumento para converter outras pessoas. E se essa é a sua decisão, coloque aqui no bate-papo. Eu quero dar esse passo de fé. Eu quero dar esse passo de fé, eu quero confiar em Deus. Eu quero ser usado por Deus para converter, para inspirar outras pessoas também. Eu não quero mais me esconder dos meus pecados, eu não quero mais me esconder das minhas limitações.
me esconder das dificuldades. Eu quero marchar firmemente pela causa da verdade. Eu quero confiar em Deus. Eu quero dar esse passo. Amém. Deus está vendo aqui as mensagens do bate-papo. Eu quero dar esse passo. Amém. O Euler, amém, Márcio Filho, amém, Leodécio. Amém a todas as pessoas que estão tomando essa decisão hoje. Amém, amigos. Irmã Daiane, irmão Ismael, irmã Luísa, irmãinha, todos nós podemos dar esse passo de fé. Todos nós podemos tomar essa decisão hoje. Todos nós podemos tomar a decisão de obedecer a Deus, não importa o que aconteça. Não importa a pressão dos nossos amigos que zombam de você porque você se entregou a Deus. Não importa a pressão da família que persegue você por você obedecer o que a Bíblia diz e não o que a sociedade diz. Então, amigo, não se importa com a pressão, não se importa com a perseguição. Não se importa também se você tem alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma coisa na sua vida. Alguma coisa que você acha que não impeça você de se dedicar totalmente à casa de Deus. Coloque-se na mão de Deus. E Deus vai usar você. Confie nessa história da palavra de Deus e nas demais promessas da Bíblia. Então vamos orar agora nesse momento. Vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Senhor Deus, agora, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, dessa história, Senhor, de inspiração, de coragem, nos ajuda, Senhor, a confiar no Deus que tudo pode. Nos ajuda a entender, Senhor, que por mais que às vezes nos sintamos sozinhos, nos sintamos minorias se servimos a Ti. Na nossa sala de aula, por exemplo, os nossos colegas não temem o Teu nome, nós decidimos nos colocar do Teu lado, às vezes nos sentimos sozinhos. Se no nosso trabalho nós paramos no sábado, nós somos honestos, quando os outros talvez não sejam. Quando a nossa família nós decidimos ser diferentes, nos ajuda, Senhor, a confiar de que o menor contigo é a maioria. O Senhor pode nos usar como luz. O Senhor pode nos usar como vasos de bênçãos. Então nos ajuda a nos entregar totalmente nas Tuas mãos hoje. Abandonar qualquer pecado acariciado, abandonar qualquer defeito no nosso ser e nos decidirmos, Senhor, nos permitir, Senhor, ser usados por Ti, para que sejamos instrumentos de bênção e não de maldição na vida das pessoas. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Nos ajuda a dar um passo de fé. Tira, Senhor, de nós toda desculpa, todo receio. Nos ajuda, Senhor, a ser corajosos, apesar das dificuldades. Por favor, Senhor, fica conosco. Opera esse milagre em nós. O primeiro milagre que o Senhor faz em nossa vida é confiar, Senhor, em Ti. Nos ajuda, Senhor, a deixar de ser incrédulos. Nos ajuda a confiar em fé, apesar de que as circunstâncias e as probabilidades não digam isso. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti. E com cada pessoa que está nos assistindo agora, nosso ouvindo, e ser confortado pelas Tuas promessas nessa manhã. Essa mensagem fica em seu coração. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. E até amanhã, se for da vontade de Deus. Com Deus.